Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou a professora Daniele Nunes. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED em Manaus. Hoje, iremos aprender sobre formação de palavras. Você já teve a curiosidade em saber como as palavras são criadas ou como elas surgem na língua portuguesa? Sim ou não? Essa aula vai ser muito importante para você. Iremos aprender isso analisando os interesses que movem o campo jornalístico através de alguns títulos de notícias. Por isso, fique por aqui, pois chegou a hora de aprender. Alguma vez já contou quantas palavras existem em um dicionário? Algumas pessoas estimam que existam mais de 400 mil palavras. Como será que é possível haver tantas palavras em nossa língua? Existem muitos motivos. Um deles é que há necessidade de se criar novas palavras para nomear objetos que não existiam. É o caso do objeto recentemente criado, que foi o celular. Este aparelho chegou ao Brasil há menos de 50 anos. Outro motivo de termos tantas palavras na língua portuguesa é a influência de outros povos que formaram o povo brasileiro. As palavras amendoim, açaí e abacaxi, por exemplo, são de origem indígena. Você sabia? E, aproveitando que nossa aula é sobre formação de palavras, quero lhe fazer uma pergunta. Você sabe o que é uma caixa preta? Costuma-se ouvir esta palavra em noticiários. Lembrou? Veja na tela a imagem. A caixa preta é um aparelho utilizado em aviões que serve para registrar mensagens, condições do avião, conversas dentro da cabine, variação da velocidade, variação da aceleração, variação da altitude e da potência. Apesar do nome que possui, a caixa preta é de cor alaranjada fluorescente. Essa cor serve para facilitar sua localização em casos de acidentes. Quero agora que preste atenção à escrita desta palavra. Há um hífen. É assim que enciclopédias e dicionários nos apresentam esta palavra. Vejam, para termos certeza da escrita de uma palavra, precisamos consultar dicionários. Observe a escrita da palavra caixa preta, com calma, que encontramos em um dicionário eletrônico. Dicionário consultado tem algumas perguntas a fazer. Quantas palavras formam o vocábulo caixa preta? 2, não é? As duas palavras que formam caixa preta são caixa, que é um substantivo, e preta, que é um adjetivo. Separadas, as palavras caixa e preta não têm o mesmo significado de caixa preta, embora guardem relações semânticas entre si. Assemelham-se à palavra caixa preta outros vocábulos também formados por duas ou mais palavras. Vejam, guarda-chuva, porta-treco, vagalume, bate-papo, couve-flor, entre outras. Perceba, aluno e aluna, que esta lista de palavras são semelhantes. Você consegue perceber? Analise novamente. Duas semelhanças podemos destacar aqui: o emprego do hífen e a formação destas palavras. Vamos falar mais sobre isso agora. O hífen é um sinal gráfico cujas funções estão associadas a uma infinidade de motivos linguísticos. Entre todos eles, quero citar um dos motivos para você aqui: ligar palavras compostas.
Juntamos duas palavras simples e formamos uma terceira composta, que é o caso da lista que expus aqui: guarda-chuva, porta-treco, vagalume, bate-papo e couve-flor. Desse modo, para formar a palavra guarda-chuva, juntaram-se duas palavras simples, guarda mais chuva, e formou uma terceira palavra, guarda-chuva. Portanto, a função básica do hífen aqui é criar novas palavras que sejam compostas. Talvez você esteja se perguntando: o que é uma palavra composta, professora? Vamos aprender juntos mais esta questão. A nossa língua possui dois processos básicos de formação de palavras: a derivação e a composição. A lista de palavras que você viu há pouco fazem parte do processo chamado composição. Veja na tela a definição deste conceito. A composição é o processo pelo qual novas palavras são formadas a partir de outras palavras ou radicais existentes na nossa língua. Observe a palavra pé de moleque. Temos três palavras aqui formando um único vocábulo: pé, mais de e mais a palavra moleque. Perceba que há um significado para cada palavra. Porém, estes significados desaparecem para dar lugar a um outro significado. Preste atenção agora para estas palavras: planalto e água ardente. O que essas palavras têm em comum? Consegue responder? Você deve ter percebido que cada substantivo apresentado aqui é formado por outras duas palavras, certo? Desse modo, plano mais alto forma planalto e água mais ardente forma aguardente. Todas essas palavras passam pelo processo de composição. Isso ocorre quando? Quando duas ou mais palavras unem-se para formar uma outra nova palavra. Mas quero chamar sua atenção. Observe que esse processo de composição não se dá da mesma maneira como ocorre com as outras duas palavras, que é o caso de couve-flor e guarda-chuva. Analise que no substantivo couve-flor, as palavras couve e flor mantiveram-se inteiras para formar a palavra couve-flor. O mesmo acontece com a palavra guarda-chuva. Esse processo de composição nós chamamos de justaposição. E o que é composição por justaposição? É um processo que ocorre quando os elementos da composição da palavra não sofrem alterações. Veja novamente os exemplos: couve-flor e guarda-chuva. Ao unirmos couve e flor, formou-se couve-flor. Ao unir guarda e chuva, formou-se guarda-chuva. Perceba que não houve alteração alguma nas novas palavras formadas. Veja agora o que aconteceu no processo de formação das palavras planalto e aguardente. Analisemos a palavra planalto. Perceba que esta palavra é formada por outras duas: plano mais alto. E para formar a palavra planalto, precisou haver a perda da vogal O na palavra plano, como você pode observar. O mesmo acontece na palavra aguardente. Houve perda da vogal A para poder formar aguardente. Quando isso acontece, ocorre o processo de formação por aglutinação. A aglutinação ocorre quando, na junção dos elementos formadores, pelo menos um deles sofre alteração fonética ou gráfica. Você consegue listar
outras palavras da nossa língua, além das que vimos até agora? Veja na tela estas palavras: pontiagudo, lobisomem e pernalta. Observe as palavras que compõem cada uma delas e as alterações que ocorreram para formarem as outras palavras. O que podemos concluir até agora? Que as palavras compostas formadas por justaposição não sofrem alterações e as formadas por aglutinação sofrem modificações. Quero lhe convidar agora para analisar 2 títulos encontrados em sites eletrônicos em que constam palavras que passaram por um processo de composição. Antes de identificarmos as palavras, lerei para vocês. Título 1. Fruta do conde, ata ou pinha, o que é origem e benefícios. Título 2. Fruta do conde, benefícios e propriedades. São 2 manchetes de 2 sites eletrônicos diferentes que abordam o mesmo conteúdo. Vamos analisar as diferenças que há. Perceba que no título 1 há uma riqueza maior de informações que o segundo título. Você consegue perceber isso? O título 1 trouxe uma curiosidade ao escrever que a fruta do conde poderia ser chamada de ata ou pinha. Informação esta que não está no segundo título. Talvez no desenvolvimento do texto o autor trouxe essas informações, mas no título 1 parece que o autor quis dar mais riqueza nas informações, deixando o leitor mais informado e talvez curioso. Esta análise deve ser feita para tentarmos compreender a intenção dos enunciados que lemos por aí. Combinado? Passemos agora para a análise de uma palavra que está presente nos 2 títulos. Você consegue identificar? Esta palavra passou pelo processo de composição por aglutinação ou justaposição. Você consegue identificar? Veja, temos 3 palavras formando apenas uma: fruta, do e conde. Talvez você esteja com dúvidas no significado da palavra conde. Conde é um título que se dava às pessoas nobres há muitos séculos atrás na Europa. No século IX, os títulos eram passados de pai para filho. Já os nobres brasileiros, no século XIX, precisavam comprar a honraria do governo, mas o prestígio declinou com a proclamação da República. E o conde era um assessor, conselheiro, oficial do palácio que auxiliava o rei em assuntos cotidianos variados e recebia porções de terras menores que os marquesados. Informações passadas sobre a palavra conde, voltemos à análise da palavra fruta do conde. Concluímos que a palavra fruta do conde passou pelo processo de formação de composição por justa posição. E qual a razão disso? Não houve alterações em nenhuma das palavras. Perceba, fruta, do e conde. E a título de curiosidade, a primeira muda da espécie de fruta-pinha, um dos nomes de fruta do conde, foi introduzida no Brasil a partir da Bahia por um conde chamado Miranda, o que deu origem à denominação de fruta do conde. Depois de estudar sobre processos de formação de palavras, que é a composição por justaposição e aglutinação, e ficar sabendo de algumas curiosidades, que tal exercitar o que aprendeu mais hoje? Está na hora da atividade.
Atividade número 1. Identifique a alternativa em que a palavra passou pelo processo de formação conhecido como aglutinação. Letra A, recém-nascido. Letra B, caixa preta. Letra C, copo de leite. Ou a alternativa correta é a letra D, pernalta. Veja, aluno e aluna, qual alternativa que mostra uma opção de palavra que passou pelo processo de aglutinação. Darei alguns segundos para você responder. Veja, aluna, a resposta correta é a letra D, pernalta. É a única palavra que apresentou um processo de formação conhecido como aglutinação, ou seja, esta palavra sofreu alteração. Pernalta é fruto de duas outras palavras, perna mais alta. Verifique que houve perda da vogal A. Passemos agora para a atividade número 2. Assinale a alternativa cuja palavra tenha sido formada pelo processo de composição por justaposição. Você consegue se lembrar do conceito de justaposição? Vamos verificar as alternativas. Letra A, planalto. Letra B, embora. Letra C, pernilongo. Ou a resposta correta aqui é a letra D, beija-flor. Verifique que justaposição é um processo onde não há alteração gráfica ou fonética. A alternativa correta é a letra D, beija-flor. Beija-flor é composta por duas outras palavras, do verbo beijar, que é beija, e flor. Passemos agora para a atividade número 3. Leia e responda. Por que pernilongos picam algumas pessoas sempre e outras não? Ninguém é imune a picadas, nem tem o sangue mais ou menos apetitoso. Por qual processo de composição a palavra em destaque passou? Veja que a palavra em destaque é pernilongo. Pernilongo passou por qual processo de composição?
Vamos verificar a resposta correta? A resposta correta é composição por aglutinação. A palavra pernilongo é formada por perna mais longa. Verifique que houve alteração na escrita para poder formar a palavra pernilongo. Depois de atividades feitas, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Questionando sobre o número de palavras na nossa língua e o motivo de haver tantas. Vimos que há palavras que geram e formam outras palavras. A língua é um fenômeno vivo, em constante transformação, que influencia e sofre influências. E para que haja a comunicação, seja escrita ou falada, dois componentes principais participam desse processo, que são as palavras e a nossa capacidade cognitiva. Por meio de uma combinação de palavras, surgem outras palavras que vão se interagindo ao nosso vocabulário e nos fazendo seres cada vez mais aptos a exercer a nossa competência de comunicação. Na aula de hoje, vimos que muitas das palavras que nos cercam são formadas por composição e de dois modos diferentes. Vamos relembrar. Por justaposição e aglutinação. O processo de composição por justaposição ocorre quando os elementos da composição não sofrem alterações. Veja os exemplos: couve-flor, passatempo e caixa preta. Para a formação destas palavras, houve a união de duas outras palavras para formar apenas uma. E o mesmo acontece com as palavras que passaram pelo processo de aglutinação, só que com um diferencial. Há alterações na hora de unir as palavras. Veja os exemplos: pernalta, aguardente e lobisomem. Nestas palavras, houve alteração em uma das palavras para formarem novas. Veja o exemplo de lobisomem. Esta palavra é formada por lobo mais homem. Perceba que houve alteração tanto na palavra lobo quanto na palavra homem. E desse modo, podemos estudar um dos vários motivos de haver tantas palavras existentes na nossa língua portuguesa. Agora, vamos finalizar nossa aula acreditando no seu empenho e no seu esforço. Um grande abraço, tchau, tchau e até mais!